fala de retrato, assim, ó, a não ser que sejam muitos retratos que não precisem de um fluxo igual, né? Não precisa de uma, de uma mesma manipulação final, de uma mesma finalização. Aí eu acho melhor cuidar pessoalmente, sabe? Porque a pessoa, primeiro, que a pessoa tem que saber o que ela está comprando, né? A gente tem que colocar dessa forma para que não fique aquela ideia de quantidade, né? Então, quantidade, a pessoa esquece a finalização, esquece o toque, né, que o fotógrafo vai dar, e ela só quer número, só pose, fisionomia, pose, fisionomia. Então, a gente tem que nem o problema aquele que eu disse, né? No começo, deixar claro o que é. Acontece problemas? Sim, acontece problemas. Hoje aconteceu um caso. Então, a pessoa querer mil coisas que não são acordadas, mas, né, Tá. é normal. Vamos entender o troço do início. Como que funciona o teu processo aí, Evandro? Vamos entender de onde vem o problema, né? Que tipo de problema acontece e como que funciona o teu processo? Daí hoje chegou uma pessoa que deu problema. Como que é? O cara te encontra e como é que funciona aí? Explica para nós. O que acontece com a maioria das pessoas eu preciso de uma foto. Essa é a questão. E aí já começa o discurso, né? Não o discurso de venda, mas o discurso de identificação, assim, do que a gente faz para o cliente que chega sem saber. Às vezes a maioria das vezes chega sabendo porque é indicação, né? Mas aquela pessoa que não sabe, quanto é que custa, quantas vem, isso, aquilo. Então a gente explica como é que funciona, né? Para que a pessoa saiba o que vai comprar. Né? Às vezes, se não ficar muito claro, acontece o que aconteceu hoje. A O pessoa que tratou aconteceu hoje? como. Abre teu coração, quero A saber. pessoa pediu muitas alterações, Que porém, tipo de a alteração, pessoa. Evandro? Não enrola, Evandro. Eu quero saber as alterações Alteração, que tu queres ter. Manipulação do manipulação quê? assim de Photoshop, né? Photoshop. Ah, tá. E Que tipo de aí, manipulação? Fala para nós. na verdade, a gente chama de finalização, né? Porque, por exemplo, ajeitar cabelo, alguma coisa que não saiu, sabe? Que não teve uma linha que seguiu outra linha, ou de repente diminuir alguma coisa, sabe? Então, diminuir uma parte do corpo, né? Que através da luz e sombra não foi suficiente diminuir, né? Então, acontece isso. Porém, esse é um outro trabalho, esse é um trabalho de um outro profissional. Né? Muita gente fala assim, não, mas eu faço, não, mas eu faço tudo. Só que se a gente fizer isso, vai ter que cobrar um pouco mais, porque vai demorar mais tempo, e a questão é o tempo, sempre é o Certo. tempo. Quanto Tá. mais eu demoro, né, para finalizar, mais caro para mim fica, certo? Porque eu não posso atender outra pessoa, esse é o negócio de trabalhar sozinho, sabe? Certo. Então, tem que estar sempre otimizando, deixando o mais pronto possível na hora do clique. Por isso que eu digo, às vezes, eu estava conversando aqui com a minha esposa, né, e dizendo o seguinte, às vezes, a gente, mesmo com todo esse processo, né, explicando e fazendo o máximo possível para ficar pronto, tem o nosso toque, né, o japonês lá, o coreano, sei lá, não finaliza pra gente, a gente só usa a câmera e tal, mas tem que dar o processo, que nem aquele teu retrato lá, aquele teu retrato, ele teve um pensamento, né, então ele tive que investir mais tempo ali para finalizar, para ter a obra final. Mas acontece no meio de tudo isso, no meio de tanta experiência, no meio de tantas, né, cliques na carreira e tal, acontece, porque as pessoas não são profissionais somos nós. Né? Então, Certo. a comunicação é importantíssima para quem trabalha sozinho, a comunicação inicial. Por quê? Porque se a pessoa não vem, se não é uma indicação que sabe exatamente o que vai fazer, o que o profissional vai fazer, ela precisa saber dele no começo como funciona. E Mas o por que que tu que eu fala? digo problemas? Vamos ver o que que tu diz pro pessoal aí como funciona. Fala para nós. Como que Pode? funciona? Eu sou Eduardo, quero fazer um retrato com o Evandro, daí tu vai ter que o cliente tem que saber como funciona. Eu quero Sim, saber como funciona. o que eu sempre falo, eu traduzo para o cliente, ó, eu preciso saber duas coisas, eu digo para ele. Qual é a mensagem que tu quer passar e para onde essa mensagem vai? Geralmente é rede social, WhatsApp, LinkedIn e tal, enfim, qualquer rede social. Ou uma entrevista, ou um site, ou seu próprio site, enfim, ou seu PDF. Então, fazendo essas duas perguntas, não fica claro para o cliente, né? Não ouve isso todo dia. Então, o que eu faço? Eu uso uma técnica chamada ilustração. Quando, por exemplo, chega para mim e fala, eu quero fazer uma fotografia.
eu faço essas duas perguntas e já ilustro, já dou exemplos para ele. Exemplo, eu uso no meu site, eu uso assim, assim, assado. Eu preferia uma coisa mais enigmática no site, porque eu uso, nesse momento da minha carreira, eu vou ilustrando. Porque quanto mais a gente ilustra para a pessoa, mais fácil fica, é como numa conversa, né? A gente, não adianta só fazer uma pergunta, o que chamam de pergunta fechada, né? Não adianta a gente fazer uma pergunta fechada, e aí a pessoa trava, ela responde e trava. Então, eu faço essas duas perguntas e daí eu começo a ilustrar. Claro, Entendi. baseado em quem ela é. Pergunto para ela o que ela faz. Por exemplo, dentista, né? Ah, dentista, quer fazer uma foto? Ah, que legal. Para que tu vai usar essa fotografia? Para onde essa mensagem vai? E aí, quando a pessoa hesita, que tem aquele momento de hesitar, né? Ela para e pensa. Eu digo assim, exemplo. Eu falo exatamente essa palavra. Exemplo. Tu já palestrou? Tu pensa em palestrar? Tu tem grupo de colegas no... Isso é uma pergunta retórica, ela já está respondida. Tem grupo de colegas de profissão e tal. Quando vocês fazem reuniões ou vão a congressos, vocês vocês se preparam, tem uma imagem para isso e tal. Cara, nunca tinha pensado nisso. Falei, quando a gente vai para um congresso, por exemplo, tu pode participar de rodas novas de conversa. Então é bom se preparar para isso com um retrato novo. As pessoas que te veem pela primeira vez, é importante que elas te vejam com um retrato potente, pela primeira vez. Então, essa é uma primeira ilustração, entende? Abre um campo de possibilidades assim, não tinha pensado nisso, eu só queria renovar as fotos. Mas renovar por quê? Às vezes a pessoa nem sabe por que renovar. Porque o fulaninho renovou, sabe? Ela vai entra numa fila. E aí a gente começa a dar exemplos de o que ela pode usar, onde ela pode usar. Por exemplo, o profissional, ele pode, durante a semana, na segunda-feira começar com um retrato e na quinta-feira, com uma reunião super importante, ele pode mudar esse retrato. Os americanos fazem muito isso, né? Quando vão para uma reunião específica, muda o retrato. Não muito diferente, ou de repente da mesma sessão, com a mesma roupa, né? Com o mesmo look, como chamam, mas a fisionomia muda. Então, é uma reunião importante e pessoas que pela primeira vez vão acessar o WhatsApp dela, ela vai ser colocada num grupo e tal. Isso é estratégia. Às vezes a gente não dá bola. Exemplo, tinha um presidente de uma empresa, sempre dou esse exemplo. Ele estava de pijama na foto do WhatsApp com o gato peludo, angorá, eu acho. Parecia um casaco de pele. E aí ele estava querendo fazer as fotos que estavam falando tal, dessa imagem e tal, que ele não via problema. Ele não via problema até falar com outro presidente de outra empresa. Até ir para uma reunião nas Ilhas Virgem, sabe? E aí ele escabelado com um gato angorá. Porque o foda-se dele estava ligado e de repente não estava tão ligado assim, sabe? Então, e essa discussão acaba gerando conteúdo para aquela pessoa que ela é uma rede, né? Aquela pessoa é uma rede, e ela acaba falando para colegas, pô, fui fazer uma foto, e aí o cara falou um negócio que eu não tinha me ligado, sabe? E aí essa rede vai se expandindo, por isso a indicação. Então, como é que funciona, né? Para fechar o período aqui, como é que funciona? É exatamente assim. Para onde qual a mensagem que tu quer passar e para onde ela vai. E se a pessoa hesitar, não conseguir responder, geralmente eu Mas, já dou exemplos. tu não achas que o nosso autotune aqui de troca de coisa, não, deixa, peraí que eu vou, aqui ó, é automática essa troca, tá? De orador. Nossa, eu tava viajando aqui, olhando a pauta e não vi. Eu imagino, o Pedro devia estar, ele fumou aquele negócio dele ali, né? Mas aqui é o seguinte, ó. Tu não acha que assim, com todo o respeito que eu te devo, Evandro, obviamente, né? Mas aqui a gente tá aqui a gente tá aqui para discutir, porque da discussão nasce a luz, já diria Voltaire, né? Eu imagino que quando tu não sabe quem disse, fala que foi Voltaire, ninguém vai procurar. Spector também. Isso aí. Entendeu? Usa alguém tipo, sei lá, Revolução Francesa, renascentista, fica legal. Então, o que acontece, ó? Não acho que fica um pouco vaga essas perguntas, Evandro? Por quê? Ó, iniciais, né? O que acontece? Deu problema, a mulher veio reclamar da edição e tal. Tu não acha que essas perguntas elas deveriam ser um pouco mais claras, assim? Ó, eu acho que tem dois exemplos aqui que são interessantes. O Evandro, que ele resume, né? Para onde vai essa tua mensagem? Qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem, para onde ela vai, né? Isso é o Evandro. É que é para facilitar para a pessoa, né? E o Gustavo Vanassi mandou um questionário com 30 perguntas, ele já quer saber qual ângulo, qual cor, o que você gosta, o que você não gosta, tal, entendeu? E são dois extremos, né?
Tu não acha que tá um Sim. pouco vago, Evandro? Porque o que que acontece? Eu tô sentindo que Eu usava isso. Eu usava essa porcaria aí usava que isso o tu quê? Vai, fala. eu usava esse questionário aí. Pra mim é uma porcaria, tá? Eu não condeno quem gosta de usar, Faz o porque corte aí, eu ele falou usei que já. o que o Gustavo faz é porcaria. É uma porcaria. Pra mim é uma porcaria. Pra mim é uma porcaria. Porque assim, por quê? Não sei se é o centro que eu tô e tal. As pessoas sempre retornavam dizendo, poxa, eu não consegui responder e tal. Poxa, mesmo tendo que fazer lá, se propondo a fazer. E aí começou a acontecer muito isso. E aí eu resumi, né? Resumi porque daí eu faço eu conduzo ali, pego o briefing, que a gente sempre, né, o fotógrafo sempre está interessado nisso, né, como fazer o briefing. Eu pego através, inicialmente, dessas duas perguntas. A palavra inicialmente é importante. Então, como eu tenho experiência, então eu consigo ir levando a conversa e ir anotando aonde ele vai, como é que ele quer se portar, né, como é que ele quer ser visto, e através dessas duas perguntas, ramificando, né, fazendo a ramificação, ou seja, ilustrando para o cliente, ele vai, numa conversa amigável, vamos dizer assim, ele vai se soltando.